Aspectos da salvação. Nós desfrutamos do Deus triuno, né? Vimos o aspecto do Pai, do Filho e do Espírito, que os três são um, né? Vimos o homem tripartido também, a questão do Espírito, da alma e do corpo. Os irmãos estão lembrados, né? E até a semana passada a gente deu uma viajada nos aspectos das manifestações, né? Da questão do homem tripartido. Mas hoje a gente vai ver que esse homem tripartido, ele precisa da salvação, né? E essa salvação, ela tem três aspectos, porque quando a gente fala de salvação, a gente só vê salvação como uma palavra só, né? Você está salvo ou não está salvo, não é assim? Mas a salvação, ela tem, a gente sabe exatamente, Deus triuno, homem tripartido, então não poderia ser diferente os três aspectos, né? A gente vai começar lá em Gênesis capítulo 2, para a gente ficar bem familiarizado. A gente vai ler esses dois versículos aqui, os três aspectos da salvação, Gênesis 2:7, 1 Coríntios 6:17. Então a gente vai começar falando do contexto e depois entrando, se o Senhor permitir, terminar ainda hoje a questão do espírito, né, da alma e do corpo, a salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então, aí a gente vai ver que aconteceu algo, né, e que a gente precisa desses três aspectos da salvação. Então, 1 Coríntios 6:17, o que é que diz? Pronto. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu botei esses versículos aqui, né? Vou também falar 2 Coríntios 3:17, 1 Coríntios 15:45, João 4:24, Efésios 4:6, 2 Coríntios 13:5 e Romanos 8:12, vai dizer claramente que o Deus triuno é espírito. Porque para que o Pai pudesse nos salvar, Deus precisa ser espírito, Jesus precisa ser espírito e o espírito é espírito, né? Então esses três versículos deixam bem claro. João 7:37, 39, que também é muito claro que o espírito não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. João 20:21 foi quando ele soube a mesma coisa que aconteceu, que a gente leu aqui em Gênesis 2:7, ele reuniu e ali soprou, né? João 3:6 e 2 Timóteo 4:22, que diz que o Senhor seja com teu espírito, né? A alma, a gente vai ver o contexto de Pedro, que é muito claro, muito claro. Se a gente ler 1 Pedro do 1, do 3 ao 9, é muito claro que ele vai dizer o processo e qual é o fim, né? E Mateus 16, que também, que se alguém quiser, vai ter que negar a vida, e aquela vida no original é psique, né? E o corpo, 1 Coríntios 5:23, que é bem claro, espírito, alma e corpo sejam contados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor. Então, eu creio que os estudos anteriores ajudou muito, né? E esse aqui, eu estava observando, talvez seja até um resumão do que a gente viu, né? Então, o que foi que aconteceu? O homem, criado nessas três partes aqui, para ter comunhão com o Senhor, né? E por que os três aspectos da salvação? O homem só precisou salvação depois que ele desobedeceu, né? Então, o que foi que aconteceu? No caso, esse espírito aqui, né? O espírito, eu vou fazer aqui para ficar mais. O espírito foi feito para controlar a alma e se expressar no corpo. Pronto, esse aqui é esse mapazinho aqui. Então, o que foi que aconteceu? Quando o homem desobedeceu, certo? E o pecado entrou aqui. Mais uma vez, para a gente ver. E ele foi transmutado em carne. Qual foi a primeira anomalia? É que a consciência, né, foi mortificada e a alma, não é, incitada pela carne, assumiu o controle. Aquilo que não tem como, isso aqui não foi feito para dar ordens, né? Tanto que ele diz que se botar a mente que está aqui, vai gerar morte, e se botar isso aqui, vai gerar vida, não é assim? Então pronto, então por que a gente precisa de salvação? Porque o homem foi criado segundo Deus para que ele exercesse o domínio aqui nessa terra, não é assim? Lá em Gênesis 1:26, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tem ele domínio, assim, não é isso? Então qual era o desejo de Deus? Era que o homem dominasse a terra, e aí a gente foi e caiu. Aí por que a gente precisa de salvação? Não é? Porque senão a gente não vai concluir o plano de Deus. Então, quais são esses três aspectos da salvação? O espírito precisa da salvação, a alma precisa da salvação e o corpo precisa da salvação.
Qual é a beleza disso aí? É que quando a gente crê no Senhor, né, a gente vai ler Efésios capítulo 2. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Quando a gente crê no Senhor, ele diz algo fantástico aqui, que a gente já desfrutou, mas sempre é bom. A gente vai ler, no caso, Efésios 2. Eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando, tá bom? A partir do 1. Ele vos deu vida, salvação, irmãos. Se a gente for para ficar assim sendo norteado, salvação é igual a vida. Pronto. Se a gente entender isso, o que é salvação? É a vida. É a vida do Senhor, né, naquele ser que foi criado para ter essa vida e escolheu uma outra vida. Aí agora a salvação vem para nos dar a vida original. Aí ele vai dizer qual é o estado que a gente estava, o espírito, a alma e o corpo ficou depois da queda. Ele vos deu vida, estando vós mortos, né, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, ele se inclui, andamos outrora, né, segundo as inclinações da nossa carne, aqui ó, inclinações da nossa carne. Isso nunca foi para comandar. Por isso que está o caos que está. Porque aqui ela é comandada por outra entidade que está do lado de fora. Aí ele colocou uma essência que se chama pecado dentro daqui, e aqui ele consegue manipular essa alma. Aí ele diz aqui, no caso, como a gente acabou, inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, pensamentos, e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí vem agora a salvação. Mas Deus, louvado seja o Senhor, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, irmão? A gente precisa entender, porque a gente fala muito de misericórdia, mas isso faz a gente amar mais o Senhor. Misericórdia. O que é misericórdia? Quando o Senhor teve misericórdia da gente, Ele diz que a gente tem que ser misericordioso, que é bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão. O que é misericórdia? Misericórdia, ele vem de dois radicais. Miseri, de miséria, e córdia de coração. Córdia é coração. Então, o que é misericórdia? O Senhor teve miséria do nosso coração. Como a gente estava, consciência cauterizada e o resto tudo morto, obedecendo ao que a gente acabou de ler. Os pensamentos, e por natureza, é filho da ira. Misericórdia é a miséria do coração, é a miséria onde o homem se encontra, sem o Senhor. Aí ele tem misericórdia, ele vem para nos resgatar. Aí ele diz, por causa do grande amor, né, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, o amor gera misericórdia, né, com que nos amou. E estando nós mortos no nosso delito e pecado, nos deu salvação, vida. Nos deu vida, né, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Qual é o primeiro aspecto da salvação? Tem que ganhar isso aqui, ó. O primeiro aspecto é esse aqui. E esse aqui, ó, que a gente vai ver. O primeiro aspecto da salvação atinge logo esses dois ser aqui, ó, espírito e corpo, que é o que a gente vai ver agora. Então ele chega e diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, somos o poema dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, no qual Deus de antemão, lá atrás, né, de antemão preparou para que andássemos nela. Aí houve um problema aí, houve a queda, aí a gente não conseguiu andar. Aí ele veio para nos salvar, nos tirar do domínio do inimigo. Então, o primeiro aspecto é o Espírito. A gente viu aqui que aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Então, onde é que o Senhor vem para nos ganhar? No Espírito. Esses versículos aqui, porque vão ajudar, esses versículos que a gente leu, os irmãos precisam ler em casa, porque vai ajudar aonde é que Deus entrou, que foi do nosso Espírito. A base está aqui, tem muitos, mas a gente botou de base para a gente ter uma ideia. E na oração o Senhor vai abrindo o entendimento dos irmãos. Então, aqui está bem claro que o Espírito veio entrar no nosso Espírito para poder nos salvar, porque na condição que a gente se encontrava, a gente não tinha condição. A consciência estava mortificada. Então, o Espírito de Deus entra no nosso Espírito e agora ele
tem vida, ele é regenerado. E o corpo também. Então, eu quero ler mais um versículo para a gente ver que não foi nós, né? Foi Deus e que teve um propósito, porque juntando com esses versículos aí a gente vai entender. Capítulo 15, versículo 16 de João. Capítulo 15, versículo 16 de João. Todos acharam? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário. Eu perguntei, entendi que sim. Vamos lá. 15 e 16. Achou, Jane? Pronto. Achou? Quinze vem depois do 14 e antes do 16. Pronto. Vamos lá. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isto vos mando, que ameis uns aos outros. Para que esse versículo 15, 16 de João 17 aconteça e seja real, é isso aqui que precisa ser salvo. E a gente vai ver agora. Queria que os irmãos fossem lá para 1 Coríntios, capítulo 15. A gente está dando primeiro as bases, irmão, para que se assim o Senhor permitir a gente for falando, os irmãos estão mais situados na palavra, para não ficar solto, entendeu? 1 Coríntios, capítulo 15. Ele vai falar, vamos ler no 45, quando todos acharem. Todos acharam? Pode ler. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quando a gente vê assim, o que é que eu creio? Que quando diz que o último Adão foi espírito vivificante, é porque o propósito e o princípio do Senhor era que Adão tivesse um espírito vivificante, que comesse da árvore da vida. Como ele falhou, o Senhor veio para continuar o propósito de Deus. Então, espírito vivificante. Então, o espírito vivifica o quê? O espírito, para poder dar o desenrolar da salvação. E agora, 1 Coríntios, onde a gente está mais um pouquinho embaixo, 52. Não, a gente vai ler a partir do 50. 50 até o 54. É do mesmo capítulo. A gente estava no 45, a gente vai ver do 50 ao 54. 56, pode ser o 56, tem também algo bem interessante. Vamos lá. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Presta atenção, a gente fala de reino. O que é que o Senhor está dizendo? Que se nós vivermos na carne, a gente não reina. Nem aqui, nem tampouco lá. Está muito claro. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, está lá em Apocalipse, tá certo? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? E nós seremos transformados aonde? Ó, se liga aqui, porque para a gente entender do que ele está falando. E nós seremos transformado, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da
imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele vai dizer o que é que nos torna pessoas carnais e que podem perder o reino. O aguilhão da morte e a força do pecado. O aguilhão da morte e a força do pecado. O que é que os irmãos entendem disso aí? O que é aguilhão? O aguilhão da morte. Aguilhão não é aquela coisa pontiaguda? Não resista contra os grilhões, né? Os aguilhões, não fala para Paulo, né? Tem uma coisa que o Senhor fala para Paulo. Aguilhão é aquela coisa pontuda, que fura, que machuca. E ele está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado, porque o pecado mata. Existem alguns tipos de tortura, que era para morte lenta, que era exatamente com isso, que é tipo um espinho, um aguilhão, que eles enfiavam na pessoa em vários lugares do corpo, ia provocando ferimentos terríveis, e a pessoa tinha uma morte agonizante e lenta, e dolorida, naquelas épocas das torturas, né? Então, ele aqui diz assim: tragada foi a morte pela vitória, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele está dizendo que é no pecado. Aí ele chega: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Quando é que o pecado tem força na nossa vida? Pode falar. Quando é que o pecado tem força na nossa vida? Quando a gente estabelece lei. A força do pecado é a lei. Quando eu estabeleço, viu que a gente viu Gálatas 2 aqui? A gente viu Gálatas capítulo 2, 19, que ele estava livre da lei. Quando você vai para o original da lei, não é só a lei da palavra, é as leis que a gente estabelece, todo tipo de lei que a gente estabelece. A gente às vezes faz uma besteira e para subornar a consciência, a partir de hoje eu não faço mais isso. Lei. Né? E aqui o pecado se alimentando e vai se voltar contra a gente. Tudo aquilo que a gente estabelece em nós como lei e justiça própria, ele está dizendo aqui que o pecado se fortalece. E os irmãos entenderam que quando a gente é salvo, o Espírito entra aqui, ó. O Espírito de Deus entra no Espírito, aqui, ó. O Espírito de Deus entra no Espírito humano. Tá certo? Imediatamente nós temos uma promessa de transformação. Porque até o Senhor voltar, enquanto estivermos aqui, esse corpo vai ser essa coisa que a gente carrega. Né? Pecado na carne, que se a gente botar a mente nela, ele se expressa através dele. Então nós temos a salvação, 3 aspectos. O primeiro aspecto é que quando a gente é salvo, o Senhor nos dá a vida eterna no Espírito, e ele nos dá a garantia, a promessa que nosso corpo vai ser transformado. Pronto, esse corpo vai ser transformado na última trombeta, quando o anjo soar. Os que estiverem dormindo, né, vão se levantar, né, os outros serão transformados. Esse já se levanta transformado, que ele diz que já se encontra transformado e sobe para o tribunal de Cristo. Os irmãos estão entendendo que a gente tem a promessa quando a gente sabe: creio no Senhor Jesus, creio, recebo Ele como o Senhor e Salvador? Sim, pronto. Automático, vida eterna e promessa da transformação do corpo. Se os irmãos voltar um pouquinho a página aí, em 2 Coríntios 9, a gente vai ler o 8 e o 10, para que a gente entenda. A gente vai agora, bem aqui, esses 3 aspectos da salvação que o Senhor está fazendo, certo? A gente agora vai para a parte da alma. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Né? Isso são circunstâncias que vêm para que a gente olhe a circunstância com isso aqui, tá certo? Ó, governado por isso aqui, ó. 2 Coríntios, rapaz, 1:9. 1:9. 1:9.
2 Coríntios 1:9. Vamos lá. Vamos ler de novo. Estava só testando, vamos lá. Todos acharam? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Antes da gente ler o 10, deu para entender? O Senhor permitiu um ataque, esse que está falando aqui, esse irmão precioso, e que eu acho lindo na palavra de Deus é isso, é um processo que o homem passa, para que ele nunca acha que pode, porque quando chega em Coríntios, na 1 Coríntios 10, ele diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, e que Deus dá o suporte, e aqui ele está dizendo que foi acima das forças dele. Está vendo que é um processo? Ele está aprendendo, ele recebeu aquela luz, mas nem pelo fato de receber a luz, você está pronto. Eu creio que o Senhor não mandou acima, é a nossa luz aqui, a nossa visão, a luz da gente mesmo, de ver as coisas com a carne, porque o alvo do inimigo é tirar o foco de Deus e colocar em nós. Aí ele diz aqui, ó, desesperamos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Acabou, a situação foi de um jeito que não teve mais. Quem foi que permitiu isso? Lembra de Lamentações? Quem é que diz e acontece sem que Deus não o mande? Então ele chega e diz aqui, ó, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, aqui ó, nos livrou, primeiro aspecto da salvação, certo? O qual nos livrou, o que é que diz aí? De tão grande morte. Os irmãos estão entendendo, né? Em quem temos esperado que o qual nos livrou e livrará. Primeiro aspecto, está vendo? Ó? Nos livrou de tão grande morte, o espírito da gente estava morto, mortificado, a vida não entrou, e ao mesmo tempo ele diz aqui, nos livrará lá no futuro, porque não vai ser no toque da trombeta. Então ele nos livrou de tão grande morte e nos livrará de tão grande morte. Olha o versículo como é que continua. Em quem temos esperado que ainda continuará. Exatamente. Que promessa é essa? Pronto, que promessa é essa? Ele diz, salvei o espírito de vocês, prometo a vocês que vou transformar o corpo de vocês, e ainda prometo que vou salvar a alma de vocês. Essa do meio aí, vai depender de vocês. Deu para entender que a gente começa a tocar nos pontos que de Deus já está feito, e o que é que Ele quer, mas Ele vai respeitar a escolha do homem. Porque Ele diz, ó, eu lhe salvei da morte, você não podia resolver o problema do seu espírito, nem você podia resolver o problema do seu corpo. Não tinha como. O pecado entrou e transmutou. Não tinha, você não tinha o que fazer. Tá certo? Aí eu tive que resolver logo esses problemas para poder resolver isso aqui. Porque eu resolvendo esses dois problemas aqui, eu coloco você novamente na posição do Éden, diante da vida e da morte. E ali você vai escolher, como Adão teve a chance de escolher, ao contrário. Porque agora você tem um exemplo que se escolher a outra árvore, olha o que aconteceu. Então Deus salva o espírito e nos dá a promessa da salvação do corpo e nos coloca diante da árvore da vida no Éden, tá certo? Para quando for todo dia a gente escolher a árvore da vida. Porque a gente já tem um referencial de um irmão que escolheu a árvore do conhecimento e está aí o problema. E o que aconteceu com ele e o que aconteceu com a humanidade vai acontecer comigo se eu fizer a mesma opção. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, não é assim? A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então está aí. Esse é o segredo, certo? Entender que o espírito e o corpo, quando a gente recebe o Senhor, o problema para a gente entender está resolvido. A gente não sabe mais, graças ao Senhor, o que é condenação eterna. Não existe mais, porque o espírito volta para Deus. O corpo vai para a terra e a alma segue para o lugar que o Senhor vai colocar, dependendo do que ela viveu aqui. Então,
para ficar bem claro, recebeu, temos a salvação eterna e a promessa da transformação do corpo. Os irmãos estão claros até aí? Pronto. Qual é o problema agora? A nossa amiga. Vamos lá para a primeira, né, que tanto nos aperreia. Que agora não é mais nossa amiga, né, que a gente identificou. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 9. Isso. Ele vai dizer, a gente viu aqui, Paulo passou por uma tribulação que estava acima, não é, das forças. Tudo para fazer nos mover em nós mesmos. Então ele chega e diz aqui, ó. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. Se tem uma pessoa que fala da alma com maestria, é o irmão Pedro. Se você ler as duas epístolas dele, você vai ver. Impressionante. Fala muito de salvação, de vida, da graça, do sangue precioso do Senhor. Ele é louco pelo sangue precioso. Quando ele fala do sangue, ele fala precioso. Porque ele sabe o que o sangue fez na vida dele. Então pronto, vamos lá? Achou, Giane? 1 Pedro, né? Epístola de Pedro. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, Paulo falou a mesma coisa, né? Nos regenerou. Aonde? Mas ele nos regenerou aonde? Onde foi que a gente foi regenerado? Onde é que há a regeneração? No espírito humano. Regeneração igual espírito humano, né? Pra gente, isso aqui faz diferença a gente indo absorvendo. Então a regeneração tem tudo a ver e se faz presente é necessário e acontece no espírito humano. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, viu que a gente leu que o corruptível não pode herdar o incorruptível? Aí ele diz, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ela vai revelar-se, ela está acontecendo, ela está sendo prática e ela vai se revelar. Ela está sendo real hoje e a gente está aguardando uma revelação, uma manifestação visível dessa salvação, que é o próprio Senhor. Então ele está dizendo, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, né, se necessário, né, sejai contristado por várias provações. Por que se necessário? Quando a gente sabe a natureza que a gente tem. E por que o Espírito diz isso aqui a Pedro? Que a gente até diz é necessário, mas o Espírito está dizendo se necessário. Porque o filho sábio, ele aprende pelo ouvir. Quando ele ouve, tá certo? E aprende com a experiência do Senhor, com a experiência dele, com a experiência... Ele vê que o camarada passou por aquilo, ele tem os caminhos. As pessoas não entram, ele medita, ele pondera. Então, ele sofre menos. E a Bíblia está dizendo que necessariamente não é preciso ele passar por tanto perrengue para poder aprender. Porque Jó no capítulo 36 diz que o Senhor fala ao aflito na sua aflição. Por quê? Porque não é sábio. Vê o mal e mete a cara. Porque quer satisfazer os prazeres da alma incitada por isso aqui. Porque tem tudo a ver com o meu prazer. Pronto. Não, porque o não é exatamente para fechar e crucificar ela aqui. Por isso que tem sofrimento. Só que quando eu sou sábio, eu vou sofrer bem menos. Eu não preciso passar por perrengues terríveis. Não é que você não vai sofrer nada. Mas tem sofrimento e sofrimento, né? E o sofrimento da gente precisa ter propósito. Aí ele chega e diz, para que uma vez confirmado, vou ler novamente, nisto exultai embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da fé, para que serve a provação? Para confirmar a fé.
certo? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Olha que versículo lindo. A quem não havendo visto, nós não vimos o Senhor. Não é isso? A quem não havendo visto, amais. Vocês escolhem Ele. Né? Vocês têm uma motivação pura por Ele. Vocês querem Ele. Tá certo? E no qual, não vendo agora, porque a gente vai vê-lo, não vendo agora, mas crendo, com a base desse amor, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o quê? O fim da vossa fé, a salvação. Deu para entender? O que é que salva a alma da gente? O que é que faz ela morrer? A salvação da nossa alma de ser governada pela carne. O que é que faz? É o quanto a gente ama o Senhor. A gente não deixa de fazer as coisas erradas porque é errado. A gente deixa de fazer as coisas erradas por amor ao Senhor. Ele diz, ele coloca, né, sem negar, aquele que não se negar por amor de mim. Então, a motivação deve ser o amor pelo Senhor. Então, eu não faço as coisas erradas, não é porque é errado. Isso é para quando a gente não tem um relacionamento com o Senhor e como criancinha precisa da lei. Mas quando a gente cresce, a gente agora não precisa estar preocupado com certo ou errado. Porque nós agora temos um relacionamento com uma pessoa que no meu interior eu vou saber o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Isso é prático. Tá certo? Me diz uma coisa que a Dilane não gosta. Que ela não gosta. E uma coisa que ela gosta. A gente precisa conversar, viu, irmão? Hein? Comida. O que é que Vera gosta? A gente precisa estar... É mais complicado ainda, né? É porque Vera é complicada mesmo, né? Porque ela não escuta. Ei, corta aí, viu? E aí? E o que ela não gosta? Também, né? Quem é que pode... Lipe, o que é que Vanessa gosta? Uma coisa que Vanessa gosta. De ir à praia. E tu, Vanessa, o que é que ele gosta? Futebol, né? Por que ele sabe que tu gosta de ir para a praia? Então, se ele quiser te chatear, o que é que ele tem que fazer? Concorda comigo? A gente está falando de coisa prática, irmão. Deu para entender? E o que é que você faz para chatear ele? Esconda a chuteira. Os irmãos estão entendendo? Mas o que eu estou tentando entender é que a coisa é prática. Eu começo a conviver com a pessoa, então eu começo a entender o que é que ele gosta e o que é que o que é que ele não gosta. Não porque a lei olhe, não matarás. Eu não vou matar porque Jesus não gosta que eu não mate. Está muito além. Isso é quando eu sou criancinha. Mas quando eu começo a crescer, a essência dele em mim não aguenta nem ouvir falar a palavra morte. Porque não bate, não tem nada a ver. Eu não sei se eu estou sendo claro para os irmãos. O que falta é exatamente esse crescimento de vida, para que essa alma seja liberta aqui, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A escolha que eu tenho pelo Senhor. Ele diz aqui, ó, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, vai vir as provações para confirmar o valor da nossa fé. Olha só que versículo precioso, né? Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Por que ele chega? O que é o ouro? Nesse aspecto aqui não é a natureza de Deus não, que a gente sabe que o ouro é a natureza de Deus na Bíblia, mas nesse aspecto não está se relacionando à natureza de Deus, porque a natureza de Deus está na fé. Ele está dizendo que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Está entendendo? Para que confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, porque esse ouro, quanto mais apurado, mais precioso. Não é isso? Redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por que ele está fazendo essa colocação da fé com ouro? Porque nossa alma caída, a alma incitada pela carne, que é incitada pelo inimigo, adora o ouro, o brilho do ouro das coisas.
O ouro brilha, a gente fica tudo, ó. Só que é ouro de tolo, né? E a gente, ó, já viu o brilho das coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, não é assim? Soberba da vida, exigência da vida. Aí ele coloca a fé nesse patamar. E ele está dizendo que essa fé é muito mais preciosa, mesmo com esse ouro mais trabalhado que possível. O melhor que tiver nessa terra não se compara à fé. E aí vem o que ele está dizendo, a provação, para que os meus olhos saia do ouro e vá para o verdadeiro ouro, que é o Senhor. Porque esse ouro aqui é só uma imitação barata do verdadeiro ouro. Então ele está colocando fé, ele está falando de provação nesse contexto, ele está falando de fé, ele está falando de ouro. Para quê? Porque ele diz que no final, tudo isso obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Está claro até aí? O que é que precisa ser salvo hoje na igreja? A nossa alma. É para aqui que nós somos colocados, é na igreja que nós somos colocados. E aí, tá certo? A gente precisa entender. Se lembra que a gente tem falado o que é que de onde a gente veio? O que é que a palavra diz? Que nós somos, fomos escolhidos por ele lá em Efésios. Antes, a gente veio de onde? De onde a gente veio? Do Pai, de Deus, não é assim? A gente veio de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Foi colocado aqui, houve a queda, né? E agora qual é a minha identidade? Porque não é isso que a gente tem falado tanto, não é isso que a gente tem repetido tanto, que nosso problema é a falta de relação com Deus e saber a falta de identidade de quem nós somos. O que é que a gente está fazendo aqui e para onde a gente está voltando, não é isso que a gente tem falado? Então, quem nós somos? Filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. De onde a gente veio? De Deus, do Pai. O que é que a gente está fazendo aqui? Tá certo? Sendo comissionado por Deus, com a própria vida e o Espírito dele, para que a gente faça a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu. E que para isso aconteça, isso aqui tem que morrer, ó. Quando eu acabar meu espaçozinho, servir a minha geração, dentro daquilo que Deus me comissionou, e não precisava de alarme maior do mundo, para que ele nos deixe aqui. Porque quando a gente começa a entender, aí a gente começa a querer ir. Quando a gente se depara com um caos, porque eu não sei, aí eu não sei vocês, mas está um caos. Né? Um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus é a expressão do próprio inimigo. Né? Então, o que nos faz estar aqui, tá certo? É o ser, não é o ter. Porque se a gente ainda estiver aqui, com base no ter, a gente está com um problema grande. Deu para entender? O que nos prende aqui é o ser, é a pessoa do Senhor e as pessoas que Ele nos deu, os irmãos, a família. Isso é que deve nos prender aqui. Que enquanto aqueles que o Senhor nos comissionou não tiver salvo, com a consciência de que precisa se negar, porque ele é um filho de Deus, ele não foi posto aqui para andar de parque de diversão. Não tenho nada contra parque de diversão. Mas muitas vezes a igreja se tornou um parque de diversão. Que se o Senhor permitir, na próxima, a gente vai ter que falar seriamente sobre a igreja. A gente precisa rever um bocado de conceito com relação a isso que está atrapalhando aquilo ali. Ó. Entendeu? A igreja, o Senhor tem tido muita misericórdia e tem mostrado, abre parênteses, né? O que é a igreja? É aquilo que expressa Cristo. Onde não tem Cristo, não tem igreja. Deu para entender? Eu comecei a buscar uns pontos, porque isso tem tudo a ver com isso aqui, ó. Por quê? Você lembra Mateus 7? Nós não curamos no teu nome, nós não fizemos obra, nós não fizemos. Não entendeu. Teve aquele texto de Sparks, né? Muito precioso. Aquele texto, aí se os irmãos leu, né? A medida aqui, ó, essa medida aqui, não está aqui, não, porque isso aqui é só manifestação do que isso aqui anda. A medida disso aqui é Cristo. A medida disso aqui sou eu. Mas Efésios diz que a medida é o próprio Cristo. Para que seja uma medida da plenitude de Cristo. Então, quando eu não tenho a ideia
tá certo? Que a minha régua de medir a mim e os outros é Cristo, tá certo? E eu coloco o eu baseado nas coisas de Cristo, eu não tenho isso aqui não, irmãos. A gente tem doutrina da igreja. Mas quando a gente vai ver o que é a igreja verdadeiramente, a gente muitas vezes, mas fecha parênteses, não vai ser o assunto de hoje. Mas a gente precisa rever isso aqui, ó, com muita seriedade. Muita seriedade. Então, voltando. Então, nós, recapitulando até aqui, nós vimos que nós temos um Espírito e que o Espírito é quem recebe o Espírito de Deus para levar a cabo o plano dele nessa terra. Nós vimos que quando nós cremos no Senhor, o Espírito entra no nosso Espírito e aí imediatamente nós recebemos a vida eterna e agora nós temos uma promessa que nosso corpo vai ser transformado. Quando? No soar da última trombeta. Então, aqui nós temos isso. E agora, qual é o outro aspecto da salvação que precisa? Salvação da alma. Vamos lá para Mateus, capítulo 16. Está em ordem essa água, meu irmão? Não botou nada dentro aí não, né? Senhor Jesus. Mateus. Mateus capítulo 16. A gente vê que como isso aqui é maligno, viu? Como essa carne aqui, onde habita o pecado, incitada pelo pecado, é maligno, ele se levanta contra tudo, e a gente viu em Daniel, que é uma das características do anticristo, se revoltar contra Deus e com tudo que é objeto de culto, né? Então tudo que se levanta hoje contra, a favor de Deus, de você se posicionar para que o Espírito aniquile e faça todo o processo, você vê como é que é as coisas, né? Então a gente vai ver um contexto que Jesus pegou aqui de Mateus 16, o contexto é o seguinte, ele pega os irmãos, tira de Jerusalém, por causa daquela esfera religiosa, e leva para Cesareia de Filipe, lá em cima. Isso é muito significativo porque as coisas espirituais, elas se revelam no alto, no espírito. Então eles tinham que sair daquela esfera porque ali estava muito tumultuado, muita religião. E quando chega ali, isso aqui é fantástico, quando Jesus vai falar da igreja, ele fala de um ponto, que é isso que a gente precisa mergulhar em Mateus 16, nesse ponto aqui. Ele não vem com doutrinas, ele não vem ensinando expiação, ele não vem falando de queda, ele não vem falando de nada. Ele passou esse tempo andando com os irmãos, sabe que os irmãos eram muito ficados na lei e nos profetas, que a lei e os profetas é falado direto, né? O Senhor honra muito os profetas. Então o que é que ele diz? Que diz o povo que eu sou? Antes dele começar a falar de reino do Pai, da igreja, o que é que ele diz? Que diz o povo que eu sou? Então o que é que ele está dizendo em outras palavras? O que é que ele quer com a gente? Ele quer uma relação. Ele quer filhos que saibam quem ele é. E filhos que saibam quem são. Aí o povo começa a dizer, o que é que tem hoje? Jesus Cristo é um hippie legal, né? Teve aqui na Terra, não é assim, né? Tem algumas linhas de pensamento que Jesus era um hippie legal, que era um super do profeta, um espírito de luz, não é assim? Então muitos têm essas definições do Senhor. A multidão aí tem definições N do Senhor. Algumas boas e outras não, né? Aí ele chama a atenção daqueles que, né? Mas não é interessante que aqueles que estavam andando com ele faz a pergunta para esses que estavam andando com ele, e vós, que dizes que eu sou? E o que foi que aconteceu? Ninguém falou. O que é que o Senhor está nos ensinando, irmãos? Que é possível a gente viver o tempo todinho falando dele, pregando dele, andando com ele, dizendo que está com ele e não conhecer ele. Porque aqui era para eles terem respondido alguma coisa, concorda comigo ou não? Eles andavam com o Senhor. Eles estavam aprendendo com todas as dificuldades, mas silêncio. Foi preciso quem intervir? Quem foi que interviu? Quem foi? Vamos lá. Mas vós, versículo 15, continua ele. Quem dizeis que eu sou? Onde é que está esse eu sou? Onde é que está esse eu sou? Êxodo capítulo 3. Né? Quando os israelitas me perguntarem, disse Moisés ao Senhor, quem me enviou a ele? Diz que eu sou, te enviou. O que é que ele diz lá em João? Antes que Abraão existisse, eu sou.
É assim? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que não disse tu és Jesus? Tu és o Cristo. Deus aqui já estava dizendo que Jesus, Cristo, ia completar a obra. Aí ele chega e diz: Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Deus. Está vendo que coisa linda? Isso é significativo. Meu Pai. Porque aqui, se fosse meu Deus, tá certo? Era uma coisa mais. Mas meu Pai, tá entendendo? É um negócio mais sensível, mais entranhado, entendeu? Aí ele diz: Meu Pai que está nos céus. Então, carne e sangue revela quem é o Senhor? O que é que João diz? Que aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. João já fala Deus, que é a escolha. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa revelação, essa pedra aqui significa a revelação que Deus deu a Pedro. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui estava a revelação do Filho, de quem era Jesus, a obra, o que era que ia acontecer, o que era que ele ia gerar para poder acontecer. Diz que vai dar a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ele o Cristo. Desse tempo em diante, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, porque passou desse tempo adiante Jesus Cristo. Porque deste tempo em diante começou Jesus a mostrar. Porque ele já pegou o que o Pai falou e revelou a Pedro: Tu és o Cristo. Então o texto, o Espírito já vai pegando exatamente a mesma linha. A Jesus Cristo começou a mostrar, desse tempo em diante começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Não é isso? Isso de modo algum. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não tenhas a mente posta nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, tá certo? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, psique, original é psique, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa. Deu para entender? Quando a gente se nega tendo a motivação. Qual é a motivação? Porque aí está o verdadeiro amor. Se eu com minha esposa me nego em detrimento de alguma coisa que ela fez, e eu não tenho como escolha, base, referência o Senhor, a motivação está errada. Eu estou fazendo alguma coisa para aparecer, ou para querer a atenção dela, ou para suprir minhas carências. Só não é por amor do Senhor, porque Ele está dizendo claramente que você só se negue se for por causa dEle. Mas para ser por causa dEle, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que andar. E aí essa alma, ela se levanta, porque aqui foi colocado o Cristo, a igreja, e esse mesmo Pedro que recebeu a revelação de Deus, podia ter sido outro apóstolo, mas o mesmo Pedro, mostrando que da mesma pessoa pode sair bênção e maldição. Então ele diz que quando a gente tem a revelação de Cristo, quando a gente tem a revelação de quem é Cristo, automaticamente a gente tem a visão de quem é a igreja. Olha, sabe uma coisa que muito me preocupa de algum tempo para cá? É um falar sobre se nós temos a visão da igreja. Nós temos a visão da igreja. Ou não é? Quanto tempo faz que a gente fala essa frase? Nós temos a visão da igreja. Se nós não tivermos Cristo e a visão de Cristo, essa visão da igreja é falsa. Pode ter certeza.
Se essa visão de Cristo não tomar nosso coração, a igreja que está vendo não é igreja. Ela é um corpo de doutrina, ela é um corpo de ensinamento. A gente inverteu a coisa. Está aqui. Quando ele diz, desde este tempo, que começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, a base da religião, ia bater de frente com a religião, não porque ele ia bater de frente, porque o rio ia passar por dentro. Aí ele chega e diz, e sofrer muitas coisas. Sabe o que aqui Pedro diz? Tem compaixão de ti, complacência, autocompaixão, autoproteção. Essas coisas, e esse aqui precisava passar por isso? O perfeito? Por que ele fez isso? Como é que ele ia nos ensinar se ele não tivesse passado? Agora, como é que é um perfeito que precisa de aperfeiçoamento? Imagine nós. Então a gente não entende que o marido da gente é para botar a gente no devido lugar. A gente não entende que a mulher da gente é para botar a gente no devido lugar. A gente não entende que a circunstância vem, é porque a gente olha a circunstância, a gente não se olha. E essa bicha só vai crescer, ó, essa alma. Porque quando a gente tira o foco do que Deus está fazendo na nossa vida e coloca na circunstância, eu vou agir igual a Pedro. Eu vou agir igual a Pedro, vou agir igual os irmãos em Éfeso. Estou indo para Jerusalém. Não faça isso não, porque você vai morrer. Não é assim? Não tem uma vida preciosa. Apocalipse capítulo 12, ele diz o quê? Que eles venceram por causa do testemunho. Vamos ser fiel ao texto. Apocalipse capítulo 12. Volte aí. Como é que eles venceram essa alma? Como é que a vida da alma foram vencida? Versículo 12 e 10. Então, a gente vê que Pedro, na mesma hora, foi usado pelo inimigo para trabalhar o polo oposto dessa salvação. Porque o Senhor disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele tinha que ir para Jerusalém, porque em Jerusalém ele ia começar o processo para culminar no Calvário. Para lá no Calvário ser aberto o lado e sair sangue e água. Que na realidade é onde até hoje a gente tem aprendido, e está correto, mas um aspecto, falta muitos aspectos disso aí, que se o Senhor permitir, para a semana a gente entra nisso aqui. Aqui de lado, sangue e água. Mas não é sangue e água a partir dali, a gente pode observar que já está lá, a igreja está no coração do Senhor há muito tempo. Nós tivemos que, pela misericórdia de Deus, ele parar para poder enxertar a gente, mas a coisa já vinha. Entendeu? Aí ele chega e diz, não vá não. Que conversa é essa? Tem compaixão de ti. Aí ele diz, lá fora, lá na frente, Paulo ia dizer o quê? Mente posta na coisa dos homens. Se a gente juntar morte, mente posta nas coisas de Deus, vida. E ele diz, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Tu não pensa no propósito de Deus, no plano de Deus. Não. Tu só quer que o homem prevaleça. E aí a gente viu aqui que capítulo 12, versículo 10 de Apocalipse. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o mesmo que olhou para Pedro e disse, não, faça isso não. Tu acha que Satanás fez isso com Pedro ou está fazendo hoje com a gente? Quando vem uma circunstância que é para a gente nos matar, que a gente vai ver aqui, matar esse eu aqui, ó, que é tão precioso que a gente agarra ele, que é o ouro precioso que brilha e a gente não quer abrir mão, e o Senhor fala de uma fé que é mais preciosa do que esse ouro, que a gente se agarra, esse eu, essa preciosidade. Aí ele chega e diz, ó, presta atenção, foi expulso o acusador. Ele faz a mesma coisa hoje, tem compaixão de ti, tu não pode estar passando por isso não, tu prega o evangelho, não é assim? Tu cura, tu faz. Olha o que está acontecendo contigo. Olha só. Fazer com que minha mente pense nas coisas do homem. Pense na satisfação daquilo que agrada o homem, nunca no plano de Deus. Aí ele diz que foi expulso, né, porque o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Como foi que eles venceram? Pois o venceram por causa. Deixa eu ver essa vida aqui, eu tenho quase certeza que é psique, mas deixa eu ver aqui o radical dela.
Só para a gente... Leia de novo, irmãos, aí, para a gente... Apocalipse, leia esse aqui. Eles, pois... Psique. É uma coisa. Que é exatamente a mente. Ganhou a mente, ganha tudo. Então ele está dizendo que eles viviam pelo sangue do Cordeiro. Significa o quê? Que eles não se justificavam. Eles tinham Jesus como sua justiça. Tá certo? Aí você vê que é uma sequência. Por causa da palavra do testemunho que deram. A mente dele não cogitava as coisas dos homens, mas as coisas de Deus. E mesmo em face da morte. Essa morte a gente sabe que pode ser a literal. E também, o que é a morte? É quando vem para matar meu orgulho. É quando vem para matar aquilo que eu tanto prezo. Entendeu? Quando você... Aquela coisa de você, por exemplo, humilhado, uma pessoa que é humilhada. Deus às vezes... A gente se lembra do irmão Davi, que estava entrando naquela cidade. Lembra daquela comunhão? Ele estava entrando naquela cidade. Aquilo é um tipo de morte. Porque eu tenho tudo para resolver, eu posso resolver, tá certo? E não faço por amor a ele. Porque ele está permitindo aquilo para destruir aquilo que me impede de vê-lo, de escutá-lo. Então começa a ser gerada essa consciência e essa alma começa a perder força. Porque ela não sendo alimentada, o próprio Senhor que eu escolho é quem aplica a cruz na base. Torna Romanos 6 verdadeiro. O que é que diz Romanos 6? Vamos lá, verdadeiro? Romanos 6. Repetir, irmãos. Ele diz lá, Davi ia entrando na cidade. Lembra? Sai um descendente de Saul lá. Davi, a palavra diz que estava com os generais dele, com o exército e com o povo. Entrando nessa cidade. Sai um cidadão com pedra e areia, terra, jogando no rei. Qual é a reação de um generais dele aqui? Foi Abissai, se eu não me engano. Esse cão morto, o cara já estava morto para o general. O cidadão lá, quando ele fala, ele já estava tratando o cara como um homem morto. Aí Davi diz, pode deixar, isso é o Senhor. E não fizeram nada com ele. Isso é o Senhor que está me tratando. Por que o homem diz um negócio desse? Porque ele sabia quem era o Senhor. Ele tinha uma relação, então ele sabia. Então isso é um tipo de morte, porque mata. Assim está resolvido o problema. Não é assim? E o que foi que eu aprendi de Deus? Nada. Então a gente não entende que o Senhor manda uma circunstância e às vezes, de vez de se aquietar, parar, relaxar, ir para o Senhor. O que é que tu queres com isso, Senhor? Só. E ali deixar o Espírito, a gente tem que resolver. Pela misericórdia de Deus, muitas resolvemos, porque a gente não sabe resolver, Ele é que tem misericórdia e faz. Muitas vezes a gente passa, fica na paz do mundo, porque resolveu a coisa, e não sabe quem Ele é. Aí quando vai vir nas coisas piores, aí a gente vai entendendo o desespero. Entendeu como é que é? Por quê? Porque é aquela coisa que não é e não é. Entendeu como é que é? Eu ando com ele, mas eu tenho a minha forma de agir. E aquilo, a gente precisa ser liberto, porque ele não é o plano B, ele é a essência da nossa vida. Então, enquanto a gente não entender que o que acontece com a gente é para nos matar mesmo, é por isso que a igreja hoje, a gente quando vê o falar hoje muito superficial, é de se assombrar, porque quando você diz para uma pessoa aqui, dizer, sabe qual é a função que você está na igreja, meu irmão? Você tem na igreja para morrer. Onde é que a gente escuta isso? Você acha que isso aqui, se a palavra fosse prosperidade e o ouro do tolo aqui, o ouro do brilho do ouro, aqui a gente dando, como era que isso aqui estava? Mas a gente vai dizer que Deus nos colocou na vida da igreja, e quando entende igreja é o corpo, viu, irmão? Mas olha, é o corpo. Então Cristo colocou a gente na vida da igreja para quê? Para morrer. E a gente não quer morrer. E a gente vive uma incoerência e abre a boca e diz, eu vi a igreja. Sabe uma das coisas mais malignas que o Senhor me cubra com seu sangue?
que a gente diz. Eu deixei de reunir na vida da igreja, mas não vou para a denominação. Porque eu vi a igreja e... Olha que incoerência. Primeiro, se você viu a igreja, você não deixa de reunir. Tá certo? E a coisa é tão maligna e a gente não percebe que é uma exclusão imediatamente da denominação, porque ele não está excluindo o sistema, ele está excluindo os irmãos. Porque ele não vai por causa do sistema, porque na denominação quem está são os irmãos. Então, quando eu digo que não reúno da denominação, tá certo? Porque vi a igreja, eu vi a igreja, irmão. Onde foi que eu vi a igreja quando eu digo que se eu não reunir aqui, eu não vou reunir com os irmãos da denominação? Onde foi que eu vi a igreja? Você só vai estar e se deparar com algumas práticas que lá tem, que são absurdas, que pela misericórdia do Senhor aqui não tem. Mas isso não é igreja, não. Isso não é igreja. E a gente precisa acordar, porque isso a gente está alimentando um bicho e não entende. Então o que a gente precisa entender é que a gente deveria, hoje, se diz que está com a visão da igreja, está dentro das denominações e reunindo com os irmãos. É para trazer os irmãos para cá? Não, irmão, é só para pregar o evangelho do reino. Que é graça, reino, graça, que também agora quando a gente vê está tudo junto. Então, eu preciso que o Senhor abra as portas para quê? Para ter comunhão. Para mostrar para eles o que eles não estão vendo e aprender deles. Porque quantos de nós aprendem com esses irmãos? Quantos? O que é que a gente tem aprendido com esses irmãos? Está entendendo? O negócio como é sério. E a gente fica caminhando. Aí não entende porque muitas vezes a nossa alma está. E a gente não consegue ver progresso. Porque a gente vive uma divisão. Estabelecida por essa alma nas coisas boas. Por isso que 3 aspectos da salvação. O Senhor quer nos matar aqui, ó. E se eu não entender isso, meu irmão, complicado. Complicado. Hoje a obra de Deus se tornou mais importante do que Deus. Não estou falando no nosso meio, não. Estou falando a partir até mesmo de Mateus 7. Os dons são mais importantes do que o próprio Deus. Fazer as coisas para Deus é mais importante do que o próprio Deus. Irmãos, eu não tenho sentido se eu não tiver com o sentido da minha vida. Eu só sei, esse órgão que os meninos tocam aqui, se eu estiver desfrutando do Senhor, pode ter certeza, eu vou tocar de um jeito. Ele vai ser mais gostoso. Eu vou desfrutar, porque Deus não tem ciúme das coisas que Ele fez não, rapaz. Deus não tem, Deus ama as coisas que Ele quer que a gente desfrute nele. Agora o problema é que a gente consegue fazer a separação. Então, eu não quero viver o sentido para que as coisas tenham sentido. Porque eu só vou ter o sentido da obra se Deus estiver fazendo a obra dele em mim. Todas as coisas cooperam. Coopera. Está havendo uma operação de Deus em nós e Ele está usando as coisas para cooperar. Então eu levo um coice da minha mulher, a primeira coisa que eu faço é me proteger. Já pensou que o Senhor me cubra com o Senhor? Eu não estou dizendo, irmãos, que se der um coice eu vou ser... Não. O que eu estou dizendo é que eu tento falar para que isso entre aqui, ó. Entra aqui. Para quando a coisa vir, tá a consciência na frente. Ó, presta atenção, ó, o que é que tu fala, ó, o que é que o Senhor está ensinando. Porque a gente fala muitas coisas e bota de lado. Aí quando a coisa vem, a gente é o que a gente é. Porque nós só somos o que nós somos quando a coisa chega. Quando a coisa chega, aí revela quem nós somos. Então a gente muitas vezes, um irmão é insensível com a gente, tá certo? E a gente fica, sabe, chateado. Não tem que... Você pode ficar chateado, mas se Deus for o sentido da sua vida, até isso você vai saber ficar chateado. Porque o chateado com misericórdia, deu para entender? É aquele sentimento do Senhor não é a coisa por ser, porque ninguém gosta de ser maltratado. Quem que gosta de ser maltratado? Mas se você ler Isaías 53, o que é que ele diz? Homem de dores e que sabe o que é padecer. Aí quer dizer, o Senhor vem, passa por tudo isso, quer ensinar a gente, manda para a gente, porque irmãos, sinceramente, veja o que nos acontece em relação ao que está acontecendo aí. Eu não quero chegar e dizer que o sofrimento de cada um, não, mas quando a gente compara com o que o Senhor passou, a gente viu a semana passada aqui, né? E o que Ele nos apresenta, eu digo dentro de casa, eu não estou falando de pedra grande, eu não estou falando de motor, eu estou falando das besteirinhas, das picuinhas que a gente tem, que não quer abrir mão, entendeu? De uma pessoa ser indelicada com a gente e a gente dar um abraço.
não foi ensinado a fazer isso. Agora, quem é que dá esse abraço? Qual é a motivação? É o Senhor ou sou eu? O Senhor botou a gente na igreja para que haja isso, irmão, para que isso aqui morra. Não, não se engane, não. Se eu e você não morrer, o negócio não vai andar. Não se engane, não. A gente tem que parar de se enganar. Esse negócio de eu estar vivendo do jeito que eu acho que tem que ser, isso não funciona. Isso não funciona. E o negócio está andando, e os dias estão se passando, tá certo? Quando você olha para trás, a gente está mais pertinho do fim do que do começo, tá certo? E a gente está como se nada tivesse acontecendo. Nós temos o espírito já com o problema resolvido, e nós estamos com o corpo com o problema resolvido, com relação à salvação. Mas a nossa alma não tem esse problema resolvido. Não tem. Então, o que vai fazer a gente suportar as coisas é o quanto eu amo e ando com o Senhor. Não tem outra coisa. Não tem. Se alguém estiver dizendo, me mostre, porque eu não conheço. Eu não conheço. A Bíblia está repleta. Salmo 119, eu aconselho, os irmãos podem ler. Se não fosse o Senhor, há muito eu já teria padecido na minha angústia. É ou não é? Se não fosse o Senhor, há muito eu já tinha padecido na minha angústia. Dou graças a ti, Senhor, porque da angústia me livraste. Quem é que livra? Né? Quem é que nos tira da profunda depressão? Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, daí tomei um Rivotril. Daí tomei, foi assim? Daí tomei um chá, não sei de quê, foi assim? Aí você faz, olha a motivação, ó Senhor Jesus, aí ele manda você tomar um Rivotril. Ou não? Está entendendo como é que é? Não é a coisa, é a origem. Está entendendo? E a gente não entende, porque Deus não tem problema com o Rivotril não, porque o Rivotril foi uma bênção dele. E a gente não entende, ele não tem concorrência com o que é dele. Quem faz isso somos nós. Então, ó Senhor Jesus, livra minha alma. O Senhor pode vir com um toque do Espírito Santo de uma vez, puf, acabou o problema. Mas o Senhor pode lhe encaminhar para o médico. O Senhor tem os caminhos dele, que eu preciso estar nele para simplesmente ir. Aí começa a espiritualidade, ou então as humanidades demais. Não toma remédio, porque quem tem fé não toma remédio. Complicado, não é isso? E por que o Senhor permitiu que os homens fizessem o remédio? Por que o Senhor permitiu que houvesse médicos, profissionais de todas as áreas? Por que o Senhor permitiu? É porque Ele vai usar, rapaz. Aí a gente não entende isso e fica nessa pseudo-espiritualidade. Então não entende que se eu e você, irmãos, olha, bote isso no coração e não deixe sair. Uma consciência de uma vida com Deus é que nos livra do perrengue. É a única coisa que eu creio, Deus permita que a gente não precise passar, mas é a única coisa que subjuga a morte. Porque ele tragada foi a morte pela vitória. Isso é no final, mas a gente pode viver a realidade dela hoje, essa vida. É a única coisa. Não tem prática, não tem procissão, não tem escadaria, não existe. Não tem remédio. O remédio vai dar uma tranquilidade para você ficar ali, para não se acabar. Mas a verdadeira paz, aquilo que lá de dentro, que você olha para a situação e sabe o que está entendendo, porque Ele coloca a nossa cabeça acima dos inimigos que nos cercam, Ele prepara a nossa cabeça para a batalha, e só Ele, não tem outro. E não pense, eu estou lhe dizendo, porque a Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e não pense. Amém, Senhor. Jesus, Senhor, bom dia, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vai fazer as coisas todinho. Aí senta na mesa, gratidão, viu, Pai? Obrigado pela comida, amém. Você vê que é o inverso. Primeiro está a coisa, depois está o Senhor. De repente o Senhor está sendo falado até pelo suborno de consciência. Mas não é essência. Aquela comida poderia ter um gosto muito melhor se eu estivesse fazendo aquilo, reconhecendo que é o Pai. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não é um ou outro, não é todos. Se eu não tenho tempo para Deus, se eu não como da palavra, se eu não me alimento, se eu não sei o que é isso aqui, se eu olho para isso aqui e acho que é só um livro, como é que na hora do perrengue eu vou entender as coisas? Não vai, irmão. E por que a gente passa? Pura misericórdia. Quantos
já passaram por perrengues, né? Mas faça a experiência. A pergunta que um irmão fez e eu guardei isso, ele diz assim: o problema é que a gente não faz a leitura quando a gente passa pelo perrengue. O problema é que a gente só vê que passou pelo perrengue. A pergunta é: qual é seu relacionamento depois que você passa pelo perrengue com Deus? Porque se aquele perrengue não serviu para levar você para dentro do coração dele, você não entendeu. Porque tudo que acontece com a gente é para botar a gente dentro do coração dele. Vocês imaginem isso aqui como o plano eterno de Deus. E ele segura aqui na mão, ó. Ele olha aqui e vê tudo, ó. Ele vê do início ao final. Nós somos um grão do grão do grão do grão do grão do grão do grão da areia aqui. Não é assim? Aí ele está aqui. Então, um problema nosso nesse períodozinho curto de vida aqui é o que em relação a isso? O que é? O que é um probleminha meu e seu aqui? A gente está aqui nesse caminho aqui. Um probleminha que acontece conosco aqui agora. O que é em relação a isso aqui? Você acha que Deus fica... eu tenho que tirar ele, eu tenho que tirar ele. Deus está vendo daqui para aqui. E Ele sabe que aquilo ali, o que é que vai produzir. Só que a gente não é assim. A gente não vê o todo, nem consegue. Mas Ele diz que o justo viverá por fé. Ele diz que o Pai jamais vai permitir alguma coisa. Isso tudo eu só estou falando, irmãos, para ver como isso aqui precisa de salvação. Porque tudo isso aqui é a nossa conduta. E que se a gente não mudar na dependência do Senhor, a gente vai continuar vivos, amando o Senhor, cheio de limitação, vindo para reuniões, mais um grupo, e vamos ver no que vai dar. Mas igreja, daquela que a gente vê os irmãos assim, falar do nome de Jesus com, sabe, com aquela coisa assim de você saber que a pessoa anda com ele, aí é difícil. Muito difícil. Porque a gente não está preparado para o que está por vir. Nós não estamos. A gente deveria ter pelo menos essa consciência, porque dizer assim, eu estou preparado, a gente muitas vezes não está, porque nós somos humanos, mas a consciência deveria estar aguçada. Deu para entender? O que é a consciência aguçada? É que a gente pode a qualquer hora ou ir ou receber uma notícia super desagradável, a perda de alguém. A gente está suscetível a isso aí, mas a gente não se prepara para isso andando com o Senhor, para entender o que é isso. O Senhor não é miserável, não é pai sofredor que quer, não. A gente está no mundo caído e nasceu no mundo caído. Pela misericórdia de Deus, Ele nos regenerou aqui, tá certo? Nos deu essa promessa e está nos transformando aqui. E aqui vai acontecer o que tiver de acontecer para a gente ser transformado. E se eu e você não entender isso, a gente vai ficar com raiva dele. A gente não vai entender que é um pai. A gente vai estar se relacionando com Deus. Ele é misericordioso, vai ficar sendo, protegendo, mas pai a gente não vai saber. Porque quem é pai sabe quantas vezes o pai da gente fez algo que naquela hora a gente não gostou, mas que hoje você dá graças a Deus. Ou não é? Na hora a gente entendeu, mas hoje. Por quê? Porque ele vê o todo. O pai da gente, em relação a gente, vê tudo. O pai da gente, carnal, pai físico, ele consegue, pela misericórdia, ver. Esse menino vai se ferrar se continuar desse jeito. Aí bota de castigo, vai dar peia, dá pisa, aquela coisa toda. Com o único propósito, como o Hebreus diz, de nos educar segundo bem lhes parecia. Mas o Pai Celestial... Então, se a gente não entender isso... Eu tenho dito isso, irmãos, porque eu tenho visto muitos filmes baseados em histórias reais, histórias verídicas. Sabe? Coisas não é filme que aconteceu mesmo. E não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É cada coisa que você vê pelo meio do mundo e que se aquelas pessoas não tiver o Senhor, não aguenta. E ali o Senhor vai ajeitando e o cara vai se conformando e graças ao Senhor termina tudo em paz, aceitando aquela coisa toda. Mas quanto sofrimento, porque quando a coisa chega, eles não estão preparados sem saber quem são. A verdade é que quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que é que eu estou fazendo aqui, quando eu sei qual é o meu propósito, é eu pegar nos braços uma criança e dizer, pai, pode despedir teu servo em paz, porque como tu prometeste, meus olhos acabam de ver a tua salvação. Os irmãos tocam no que é que o irmão está dizendo, isso é Simeão, lá em Lucas.
Deus deu uma promessa a ele e disse que não tiraria ele daqui enquanto ele não visse a salvação preparada para o povo de Israel. Entra José, Maria e Jesus, menino no braço. Ele, movido, dirigido pelo Espírito, a palavra diz, foi de encontro a eles. Pega o menino e simplesmente diz isso. Olha que comunhão linda que tem. Pai, ó, pode me levar. Entendeu? Que meus olhos acabam de ver a tua salvação. O cara que tinha na consciência desse homem, no coração desse homem. Ele tinha problema com a morte? Pedro reuniu os presbíteros. Disse, olha, o Senhor me disse que vai me levar. Eu vou ter que dar algumas instruções aqui a vocês, porque depois da minha partida vai entrar lobos com um vestido de ovelha aqui e vão querer danificar tudo. Por que ele não se reuniu para orar, para pedir ao Senhor para ser longano e me deixar mais ele ali para cuidar da igreja? Os irmãos estão entendendo que esse espírito que está nesses irmãos está em nós? E por que a gente não tem essa consciência? Por que a gente não vive isso? Falta de relação. Falta de caminhar junto, de ser ensinado pelo próprio Deus. Que é o que ele diz. Ninguém vai precisar ensinar vocês, porque todos serão ensinados pelo Deus vivo. Porque Paulo, já a coroa da justiça está guardada e o justo juiz vai me dar naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. A fornalha ardente, se ajoelhe. Irmãos, me diga uma coisa. Se chegasse uma pessoa aqui agora, tá certo? Estabelecesse um poste ídolo aqui e mandasse a gente se ajoelhar sob pena de morte, de não fazer, não passar mais pelaquela porta, ia ficar aqui mesmo, qual seria a nossa reação? Porque a gente vê isso como um filme. Quando a gente lê essas passagens na Bíblia, é como se fosse um negócio de Spielberg, um filme bonito, mas isso é real. E aqueles irmãos, qual foi a resposta deles? E o que me faz assim ficar cada vez mais firme no Senhor é ver a condição humana que é possível para todo aquele que vive com Ele. A primeira coisa é o Senhor fazer o que a gente viu agora mesmo em Apocalipse, não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Então eles tinham um relacionamento. Quando chegou na hora daquele relacionamento ser posto, quem foi que prevaleceu? O relacionamento. Chegou para o rei e disse, lembra o que foi que ele falou para o rei? Olha, rei, tu pode até nos jogar. O cara que abriu a fornalha morreu, de tão quente que estava. Pode até jogar, não tem problema nenhum. Agora tem uma coisa, se nosso Deus quiser, você está vendo? Irmãos, toquem, leiam esses textos em oração. Porque são pessoas que vivem por propósito de Deus e não o contrário. Eles não estabelecem Deus por propósito dele, é eles por propósito de Deus. Porque olha a oração. Porque aquilo é oração. Nabucodonosor, vou dizer um negócio a tu, presta atenção. Se o nosso Deus quiser, eles estavam prontos para morrer, rapaz. Se nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Tá certo? Agora uma coisa é certa, fica tu sabendo que diante desse troço aí, a gente não se ajoelha não. A gente se ajoelha só perante o nosso Deus. E fizeram o que com ele? Jogaram eles dentro da... Tem algum versículo dizendo que eles bateram perna, que ai meu Deus do céu, que eu não sei o que, Senhor, eu não te neguei. E tu... Tem algum? Tem Nabucodonosor falando. Não jogamos 3. Né? E quem é esse quarto que está com eles aí? Quem era que estava sustentando eles do lado de fora? Ou o quarto só estava lá dentro? O quarto estava com eles do lado de fora, rapaz. Que o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. É aquilo, aquela relação, aquela presença, aquela coisa. Parece que quanto mais fala, mais vai. Aquela intrepidez que espantava o sinédrio judeu. Pessoas iletradas depois vieram saber que andavam com Jesus. Por isso que ele era daquele jeito. Você chega para Daniel, está lá. O povo era que estava agoniado, querendo livrar ele. Eles, homem. E botou os cabas para passar a noite todinha buscando algum decreto que porventura tivesse sido escrito que pudesse abolir aquela ordem contrária de Daniel, da oração lá que ele fez. Foi jogado dentro da cova dos leões. Você vê alguma resistência? E ali passou uma noite toda. E no outro dia a palavra diz que quando tiraram, que jogaram os que o acusaram, eles não chegaram nem no fundo da cova. A Bíblia ainda deixa bem claro isso. E foram dilacerados pelos leões.
A coisa não é o leão comeu, o leão deixou de comer. A coisa não é se a fornalha queimou, deixou de... A coisa não é o milagre. O milagre maior é o que aconteceu naqueles homens. Deu para entender o que a gente tem que ganhar? O maior milagre é aquilo que faz o homem se posicionar dessa forma. Esse é o milagre. Aí o milagre da salvação, da fogueira, dos leões, é exterior. É fruto do que está dentro. Como é que esses homens saíram com o Senhor? Como era que Daniel tinha essa relação com o Senhor? Como era que esses homens que saíram da fornalha tinham com o Senhor? Abriam mais para alguma coisa? Mas não era uma coisa que se jactava nele, naquele orgulho nele, não. Ele sabia que tinha um pai, rapaz. Enquanto a gente não cair em nós e ver isso e entender que esse pai vai mandar dentro do nosso limite, como batendo na porta, ó. Né? Aí você vai ver que você anda com ele, né? Quando a coisa chega, é aquele sofrimento, mas a unção vai lhe ensinando, presta atenção. Ele vai mostrando o que é que ele está destruindo. Em verdade, porque tem muita coisa podre dentro da gente, rapaz. E ele vai destruindo, ele vai queimando. Agora, o que é que ele diz? Se creres, verás. Se creres, verás. Né? Alguns dizem que se veres, crerás. Não é assim? A gente quer ver para crer. O Senhor disse que não é assim não. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque essa ênfase maior na alma é porque é o empecilho. Tudo isso que foi falado aqui é o inimigo que usa a carne, o inimigo do lado de fora, usa o pecado da carne, lança na mente para ganhar a mente, a emoção e a vontade. Como eu me amo, não estou muito convicto do que foi o sacrifício de Jesus, não tenho muita convicção do que é o sangue dele, né? Então não posso ser muito esse testemunho, porque não tenho muita habilidade nem ando com a palavra. Não tem perigo de eu me negar, não. Mas não tem mesmo, porque eu só vou me negar se eu tiver a consciência de quem é Jesus, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Eu vivo nessa palavra que é ele próprio, isso produz em mim um testemunho. É o testemunho dele em mim, não é eu querendo dar testemunho dele, é ele testemunhando na minha vida. Deu para entender? E aí, mesmo em face da morte, não negar a própria vida, porque é o mesmo Espírito que é ele, que estava diante de Pilatos, que estava diante daquelas circunstâncias, é o mesmo que está em nós, e que quando a gente for questionado, a gente está lá do mesmo jeito. Mas sem relação, como é que isso acontece? Porque aconteceu com ele, porque ele tinha uma relação com o Pai. Não era assim? Os evangelhos, os irmãos vão ver, é tudo eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai. Ele quer que seja conosco. Que diz o filho, quem diz o povo ser o filho do homem? Jeremias, e vocês? Né? E aí, se ele chegasse hoje, o que é que eu sou para você, meu filho? Se ele chegasse hoje, assim como ele chegou aqui na frente, meu filho, minha filha, o que é que eu sou para você? Não era para a gente ter na ponta da língua? Né? Porque é aquilo que me sustenta, é aquilo, é a minha essência. Eu não vou pensar, peraí, Jesus, eu posso orar? Orar para quem, meu filho? Sou eu que estou perguntando. Né? Mas, infelizmente, se a gente não acordar, a gente vai estar no alto engano o tempo todo. Eu espero, irmãos, que a palavra, assim, esse estudo possa estar ajudando, entendeu? A gente, assim, eu procuro, tem muitos textos que se a gente for provar que a Bíblia diz que Deus é Espírito, que Jesus precisa se tornar o Espírito, veio como outro Consolador, que o Pai planejou, o Filho veio e o Espírito executou, é o Pai no Filho e o Espírito fazendo, tudo isso está na Bíblia. Só que se a gente for passar aqui, a gente não vai assim para o cerne da questão. Os versículos a gente botou aqui, e tem muitos, se os irmãos orarem, tem muitos aqui correlacionados à Bíblia da gente, se a maioria tem um rodapé que tem outros versículos que ligam, os irmãos procurem. Né? Esse versículo aqui para encerrar, liga aqui, ó. Leiam aí por favor em voz alta, 2 Coríntios 13:5, leia esse versículo aí para a gente encerrar. Pergunta, olha o que é que ele está dizendo, ele está dizendo assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Quem é a fé? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Algumas traduções é do Filho de Deus.
mas tanto faz, a gente precisa do para viver nu. Então ele diz, ó, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos, está vendo aí, ó, a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Isso mostra que Jesus Cristo é o Espírito. Se lembra lá de João 7? Que ele disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Jesus disse com respeito ao Espírito, né? Pois eles até aquele momento não tinham dado o Espírito, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então ele está dizendo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Como é que Jesus Cristo pode estar em vós? Se eu não for, né, o Consolador não virá, mas se eu for, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, né, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, é isso que Ele está mandando a gente fazer. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Olha como é que ele termina, se é que já não estáis reprovado. Não é condenado não, viu, irmãos? É diferente. É reprovados e não condenados, porque condenados nós não somos, porque já ganhamos a salvação eterna no Espírito. Mas Ele pede para a gente se exercitar para ver qual é o tipo de vida que a gente está levando. A gente vive uma vida em nós mesmos, até buscando, mas em nós mesmos, e na hora do perrengue vai atrás dele, pensa no sofrimento. Por um lado, é o caminho a seguir, porque lá em Jó também ele diz que quando acrisolados, não buscam Deus. Tá certo? Mas o acrisolamento, o cara sofre demais, vai buscar Deus porque é a saída. Mas uma coisa é você buscar Deus no sofrimento, andando e conhecendo Ele, ou deixar para buscar Ele quando a coisa chega. Porque começa a dúvida toma uma proporção muito alta, muito maior, as inseguranças, entendeu? Mas aquele que anda com você e você com ele o tempo todo, então já é uma questão de convicção, uma questão de raiz, uma questão de identidade. E isso é que a gente precisa exercitar e levar isso a muito sério. Entendeu? Muito sério, porque a gente não está preparado para a indigestão. Apocalipse diz que as palavras tuas, Senhor, na minha boca é uma beleza, mas no estômago, Apocalipse 10:10, lembra disso? Por quê? Porque falar é uma beleza, mas quando chega para digerir, aí amarga. Entendeu? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, ainda vamos orar de 2 em 2, para que o Senhor possa deixar essa palavra no nosso coração e a gente possa buscá-lo e realmente viver aquilo que Ele propôs para nós, que é Ele mesmo. Louvado seja o Senhor.